Meus queridos irmãos e amigos, hoje é domingo, dia 24 de maio de 2020 e estaremos agora fazendo a nossa reflexão voltado para o tema família, conforme anunciei desde o início do mês. O tema de hoje é reedificando a família. Eu quero citar a primeira parte do versículo 1 do Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Meus queridos, nós vivemos em um mundo onde acontece muita destruição. E o alvo maior desta destruição é a família. A catástrofe que acontece com a família muda a sociedade. E se você quiser mudar o pensamento da sociedade, é só mudar o pensamento da família. E as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje com tanta frequência são tão grandes que muitas pessoas já acostumaram com as estatísticas, revelando números devastadores de violências, de acidentes, de vícios, de doenças que têm atingido e destruído as famílias. O trabalho do diabo, conforme disse Jesus em João 10:10, é roubar, matar e destruir. E isto é obra dele, ainda que alguns neguem a sua existência, mas a palavra de Deus é muito contundente em mostrar que esta destruição, ela se origina no inimigo das nossas almas, no diabo. E Satanás não brinca nem por um segundo. Como uma construção que parece não terminar, a edificação da família é um trabalho contínuo, tem que ser um trabalho contínuo. Por isso precisamos sempre reedificar a nossa casa, a nossa família. A cada dia precisamos estar reedificando. Mesmo que o mundo venha tentar a desfazer da sua família, você precisa lutar para restaurá-la, pedindo ao Senhor que a edifique, que edifique a sua casa. Porque se Ele não edificar, em vão você trabalha. Mas como restaurar a família em tempos de destruição? Vamos refletir um pouquinho sobre algumas famílias que venceram a destruição edificando suas casas. Primeiro que eu quero citar é Abraão. Eu posso dizer que a casa de Abraão foi uma casa abençoada. Lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, nos diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão e Sara receberam uma promessa de Deus para a sua família. Embora parecesse impossível, eles seriam progenitores de uma grande geração. Mas a primeira coisa que a promessa de Deus exigia de Abraão era obediência. E lá em Gênesis 15:6, a Bíblia diz que creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão nunca aceitou a destruição da sua casa. Ele venceu o rei de Sodoma quando ele foi defender Ló, seu sobrinho, e quando Sodoma e Gomorra seriam destruídas, Abraão orou pela família de Ló,
pedindo o livramento do Senhor para o seu sobrinho. Além disso, ele foi provado quando teve que oferecer Isaque em sacrifício a Deus, crendo que Deus o preservaria, ou se não, ressuscitaria ele dos mortos, ou ainda faria qualquer outra coisa, mas Deus não deixaria o coração daquele velho pai sofrer com a perda do seu filho. Também ele se preocupou com a constituição da família de Isaque, dando orientação para edificar a sua família, edificar o seu lar. Como Abraão, nós precisamos ser obedientes e pedir a Deus que abençoe nossa casa, buscando ser uma bênção para então abençoar os nossos familiares. Através de Abraão, não somente a sua casa foi abençoada, mas foram benditas todas as famílias da terra. Uma outra coisa, uma outra família que eu quero destacar é a família de Noé. Eu quero chamar a família de Noé da casa de Noé como a casa da salvação. O texto de Noé, em que Noé viveu, o contexto, melhor dizendo, está lá em Gênesis, no capítulo 7, apenas no versículo 1. Diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. O contexto que Noé viveu foi um contexto de completa desvalorização da família. Um tempo de depravação moral na sociedade. Está lá em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 4. E isso nos faz comparar com os dias atuais. Por causa disso, Deus então anunciou a grande destruição do mundo, mas encontrou em Noé e na sua família justiça. Noé era justo diante de Deus. Contudo, a Noé foi dada a tarefa de edificar uma arca. Seria a sua casa durante o dilúvio. Se Noé não tivesse trabalhado para construir aquela arca, certamente não teria abrigo para a sua família. Isso mostra que para resgatar os nossos familiares, precisamos trabalhar, e trabalhar muito. Noé trabalhou muito, as pessoas zombavam de Noé pelo tanto que ele trabalhava. Mas Noé sabia quem havia feito a promessa para ele. E nós também temos uma promessa de Deus de dias dos céus aqui na terra, na nossa casa. Então nós precisamos trabalhar muito, resistindo ao cenário de destruição que o mundo nos apresenta. A primeira coisa que Noé fez, quando ele saiu da arca, foi levantar um altar ao Senhor, que se agradou da sua oferta e fez uma promessa de bênção, não só para Noé, mas para toda a humanidade. Como Noé, nós devemos andar na presença de Deus e trabalhar para salvar nossos familiares. Deus nos preparou hoje, nos dias de hoje, a igreja, que é uma espécie de arca da salvação para a família. A igreja também é um abrigo em tempo de crise para se buscar consolo das tribulações deste mundo. A maior bênção para a casa é levar a salvação em Cristo para todos os familiares. Lá em Atos 16:31, nos diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Uma outra família que eu quero destacar é a família de Josué, que eu poderia chamar de a casa das decisões, a casa de decisão. Lá em Josué 24:15,
É um texto muito conhecido. Ele nos diz assim: escolhei hoje a quem servais, aos deuses de vossos pais, que os serviram do outro lado do rio, ou os deuses dos cananeus, em cuja terra habitai. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Após a conquista da terra de Canaã, Josué dividiu a terra para o povo e começaram então a edificar as suas casas. Depois de algum tempo de luta e destruição, chega o momento de restaurar as famílias. Mas Josué percebe que o povo havia se misturado com o povo daquela terra e havia adotado os seus deuses, os seus ídolos, os seus santos, e havia muito pecado no meio do povo. E Josué então convoca o povo a uma obediência. Está lá em Josué capítulo 23. Eles haviam vencido muitos inimigos fora da família, mas havia inimigo dentro das suas próprias casas, dentro da família. E ao renovar a aliança com Deus, Josué chama todos para tomar uma decisão: jogar os seus santos fora, seus ídolos, suas imagens de escultura feitas por mãos de homens que não têm poder para fazer bem, muito menos para fazer mal, e servir somente ao Senhor. E ele toma uma decisão, ele dá o exemplo, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês escolhem a quem vocês querem servir. A liberdade que cada um tem de servir a quem quiser, mas não sendo enganado. E somente o Senhor pode ser aquele a quem sirvamos. Antes que respondesse, Josué deu o seu exemplo: eu e minha casa, eu e minha família vamos servir ao Senhor. Ao fazer isso, Josué diz que a sua decisão já estava tomada e ele não abriria mão de Deus. Quando vamos edificar nossa família, devemos ser decididos e determinados a lutar pelo nosso lar. Também precisamos servir a Deus com integridade. A Bíblia diz que Deus tem ciúme. Você não pode orar a Deus e acender uma vela para um ídolo. Você não pode cantar louvores a Deus e fazer uma mandinga, fazer uma simpatia. Você não pode agradar a dois deuses. A Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. É preciso deixar o pecado de lado, servir a Deus com integridade, abandonando tudo que se chama pecado, tudo que nos separa do Senhor, tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Isto envolve luta. É preciso lutar para isto. Uma outra família que eu quero destacar é a família de Obed-Edom. Eu vou chamar a casa de Obed-Edom de casa de adoração. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículos 11 e 12. Diz assim: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Deus não só abençoou Obed-Edom, mas o texto diz que abençoou ele e tudo que na sua casa havia. O povo de Deus lutou contra os filisteus, que eram inimigos ferrenhos dos israelitas, e logo que Davi conseguiu estabelecer o seu reino definitivamente sobre Israel. E eles então passaram por muitas perseguições, até que a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, foi roubado pelos filisteus. Davi então conseguiu resgatar esta arca, na intenção de trazer de volta para Jerusalém, puxada por bois.
Enquanto a arca ia sendo carregada rumo a Jerusalém, aconteceu um incidente. A roda da carroça passou por cima de uma pedra e fez com que a carroça começasse a tombar. E um rapaz, por nome Uzá, estendeu a mão para segurar a carroça e botou a mão na arca. E isso não era permitido por Deus. Somente os levitas poderiam colocar a mão na arca. Por isso, Deus o matou diante do povo. Ele foi fulminado pela ira de Deus. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 6 e 7. Devido a isto, a viagem da arca foi interrompida e precisou ser deixada na casa de Obed-edom, até que se preparasse um transporte de forma mais correta para a Arca da Aliança. Durante o tempo em que a arca ficou na casa de Obed-edom, o seu lar foi abençoado por Deus. Talvez até as suas plantações, seus animais prosperaram. O ambiente na casa de Obed-edom estava impregnado da presença de Deus, do temor e da adoração ao Senhor. Nossa casa também tem que ser um lugar da presença de Deus. E por isso precisamos adorar ao Senhor dentro do nosso lar. Ter um momento de oração, louvor, meditação na palavra de Deus são rotinas que devem ser aprendidas e resgatadas por nossa família. Faça da sua casa um lugar de oração. E a última família que eu quero considerar é a família de Ezequias. E eu vou chamar a casa de Ezequias de a casa em ordem. Ezequias está registrado no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 38, eu vou ler apenas o versículo de número 1, que diz assim: Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei Ezequias era um rei justo, servia ao Senhor, mas ele ficou enfermo e ele recebeu notícia de que iria morrer. E o profeta Isaías transmitiu o recado divino ao rei, anunciando que ele deveria colocar sua casa em ordem, preparando-se então para a sua morte. Como o rei que ele era, ele deveria deixar já organizadas as questões sobre a sucessão no trono e as demais necessidades da família e do reino de Israel. A reação de Ezequias, antes de chamar os familiares, chamar os conselheiros, os súditos, ele não quis conversar com ninguém, apenas ele se voltou para a parede e orou ao Senhor. E foi através daquela oração que Deus mandou o profeta Isaías, que estava no pátio, ainda indo embora, ele ainda estava no pátio do palácio, e o Senhor mandou que ele voltasse e dar uma boa notícia ao rei, que ele teria uma segunda chance. Deus daria a ele mais 15 anos de vida para ele botar a casa em ordem. Deus curou o rei, protegeu a cidade, protegeu o povo e houve paz na sua casa. Em meio à desordem deste mundo, muitas vezes nós queremos organizar as coisas de nosso jeito, mas o Senhor tem a melhor forma de colocar tudo no seu devido lugar. E esta forma é através da oração. A oração deve vir antes de tomar qualquer decisão. Quando oramos, Deus age e tudo fica em ordem. Foi assim que aconteceu na casa de Ezequias. E para concluir, eu quero dizer que estes foram exemplos de servos de Deus que lutaram contra a destruição da sua família, destruição
ao seu redor, servos que conseguiram reedificar a sua família. Isso nos inspira a lutar pela reedificação dos nossos lares, que estão sendo bombardeados por todos os lados e todos os dias. Assim como Abraão, nós precisamos ser obedientes a Deus. A edificação da família é um trabalho contínuo, assim como foi o trabalho de Noé. Nunca podemos parar ou pensar que não vamos conseguir. Também não podemos nos iludir achando que está tudo bem, que não precisamos melhorar em nada a nossa casa, a nossa família. Não, sempre há espaço para melhorar. Precisamos levar nossa família a uma decisão, assim como Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para manter a família edificada por Deus, é preciso fazer da sua casa uma casa onde Deus habite, onde haja a presença constante do Senhor, uma casa de oração, como foi a casa de Obed-Edom. Levar o evangelho de salvação para todos os seus familiares. Ser decidido em favor de Deus e contra o mal. Cultuar a Deus em família. E aí então colocar tudo em ordem através da oração, como foi com o rei Ezequias. Meu querido, todos temos família. E por melhor que a nossa família seja, ela pode melhorar. Não deixe a sua família desmoronar. Deus abençoe a sua vida e que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sempre conosco e com você. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida.